Esse, portanto, é um trecho de estranha moral. Kardec, com a sua sabedoria, recorta o trecho de Mateus, ou de Lucas, aliás, embora esse trecho também está em Mateus. Nós lemos na semana passada o contexto onde essas frases foram enunciadas. Na verdade, tanto essa como o tema anterior que a gente examinou, todas elas fazem parte de um discurso único de Jesus para com seus discípulos. É uma conversa, portanto, de mestre e de apóstolos. Não era uma conversa com o público geral. Daí Jesus estava equipando os apóstolos de determinadas informações importantes, né? Tanto é que Pastorino, na sua obra, costuma dizer que aquela era uma conversa do discipulado, né? Toda aquela orientação de Jesus, de como pregar, como ir adiante, como entrar em contato com as aldeias, entrar em contato com os fariseus, entrar em contato com os indivíduos que podem receber a mensagem do Evangelho, como é que os apóstolos deveriam se portar, aquela famosa frase, algo enigmática, de sacudir o pó diante da casa que recebei, né? E aquela que não queira receber você, sacode o pó e parte adiante, né? Que na verdade era uma espécie de expressão idiomática que os hebreus utilizavam, particularmente para o estrangeiro. Os hebreus, como a gente sabe, consideravam-se raça especial, povo especial, e o não-judeu era o gentio, portanto, era considerado gente imunda, gente que não era filho de Deus, e normalmente no contato com essas pessoas, o judeu sacudia o pó num ritual que era para dizer, não tenho nada contigo. Jesus espiritualiza esse ritual, né, para dizer que era necessário sacudir o pó, não nessas circunstâncias com o judeu, mas era necessário sacudir o pó, especialmente quando houvesse alguma altercação, algum litígio, algum conflito de opiniões, alguma discussão, né, importante. Então essa é uma necessidade, portanto, de a gente entender algumas passagens do Evangelho. E o deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos tem algumas sutilezas. Como nós lemos semana passada, e eu cheguei a citar aqui algum dos trechos, né? Esse trecho Jesus aborda uma pessoa que queria segui-la, essa daí e uma outra, e para cada uma delas ele dá uma orientação. Ele faz uma abordagem específica. Eu comentei isso semana passada, né? E aí eu disse que não ia me aprofundar em relação a esse segundo caso, porque é o título do tema de hoje. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, que foi uma frase que Jesus disse para uma dessas pessoas. O segundo que abordou Jesus, né? Na verdade, o trecho de Mateus está muito mais econômico, porque o trecho de Lucas, Jesus passa e diz, segue-me. No trecho de Mateus não tem essa passagem, não tem o segue-me, né? Tem já Jesus falando, deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Dando a entender que nesse caso particular, Jesus abordou o rapaz e falou de maneira imperativa, segue-me, diferente do outro anterior, que o rapaz é que abordava ele, Senhor, desejo seguir-me para qualquer lugar. E ele vai dizer que o Filho do Homem não tem a pedra para reclinar a cabeça e, portanto, não tem um local fixo, né? Não vai ficar por ali ou para acolá, porque não tem uma casa, não tem um local específico, né? Embora as raposas tenham suas tocas e as aves tenham seus ninhos, né? Então, essa é uma colocação sutil. Deixar os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. O que é que nós temos aqui? Temos um rapaz que fala, deixa-me voltar para enterrar o meu pai, né? Essa é a abordagem do rapaz, né? No Evangelho de Mateus, portanto, Jesus ouve essa colocação. No Evangelho de Lucas há um detalhe maior. Jesus começa dizendo segue-me e depois o rapaz coloca, né, faz essa colocação. O que chama a atenção do texto é anunciar o reino de Deus, dando a entender que estávamos diante de alguém que talvez tinha recursos de ser também um multiplicador da mensagem do mestre, talvez até um discípulo dele. Houve um teólogo de Alexandria, eu não estou me lembrando agora, Cirilo de Alexandria, ele especulou, da mesma forma que o anterior que eu citei, há uma especulação em torno de algum discípulo, talvez Judas. Cirilo de Alexandria especula que talvez tenha sido Filipe, o discípulo que foi abordado por Jesus
nesse trecho do cuidado de enterrar os seus mortos. Apesar de que os teólogos dizem que não dá para saber se o rapaz seguiu Jesus ou não, porque o Evangelho não explica. O Evangelho não diz o que é que o rapaz fez. E se a gente for se basear aqui numa informação preciosa de Joana de Ângeles, uma informação muito preciosa, talvez os teólogos estejam errados. Talvez não tenha sido Filipe, não tenha sido nenhuma personagem histórica conhecida do Evangelho, porque a gente vai ver em determinada passagem que possivelmente esse rapaz não seguiu, esse rapaz não voltou, pelo menos se a gente se basear nos informes de Joana de Ângeles. Bom, o interessante é o seguinte, a ideia de anunciar, né, dá uma ideia de alguém que vai pregar, vai ensinar, né? É óbvio que a expressão anunciar o reino de Deus na colocação antiga do Evangelho pode designar também alguém que vai divulgar pelo exemplo, que vai ser alguém que vai viver o Evangelho, e ao viver o Evangelho vai anunciar, vai ensinar, né, vai disseminar a mensagem evangélica, pode ser assim. Mas eu queria me restringir à frase enigmática, porque a princípio ninguém vai achar que Jesus estava contra um filho cuja preocupação seria sepultar o pai, e Jesus então volta-se para esse filho e diz: deixa os mortos enterrar os seus mortos, quanto a você, me segue, dando a entender que o filho não deveria se preocupar com o dever filial de se preocupar em se despedir do pai, ou do corpo do pai, depois da sua desencarnação, em um ritual que era inclusive uma espécie de atitude de honrar o pai, honrar os pais naquele momento. Não me parece ser Jesus que lecionava, que ensinava uma outra coisa, né? Ensinava inclusive o respeito para com os pais, a honra. Havia preceito legal nos mandamentos judaicos, inclusive em Levítico, Deuteronômio, para com essa obediência aos códigos e às atitudes para com as figuras parentais, os genitores, né? Pai e mãe. Então havia esse respeito, essa observância, esse código legal. Não me parece que Jesus ia contrariar, inclusive, esses códigos, né? Então é importante a gente comentar isso, né? A gente frisar isso. E, é claro, frisar aqui algumas colocações. O enterrar, a expressão enterrar precisa de algumas explicações. Eu pediria só que vocês aqui se concentrassem aqui, porque está tendo muito barulho aqui, e eu até sugeriria quem está aí na fila do tratamento fazer menos zoada, porque senão me desconcentra, e desconcentra quem está aqui acompanhando o raciocínio. Por favor. Então, nós temos, portanto, esse texto, esse emblema, e aí a gente se restringe aqui à ideia do enterrar. O enterrar aqui merece alguma consideração. Há autores que defendem a ideia de que o enterrar aí não é necessariamente ao pé da letra de sepultar. Há autores, inclusive o próprio Pastorino, acredita que pode... É uma hipótese, tá? Não tem nenhuma confirmação. As hipóteses que eu vou levantar aqui, a gente não tem resposta para elas. Mas há alguns autores, e Pastorino defende essa ideia, por causa da resposta de Jesus. Ele acha que pela resposta de Jesus é provável que a hipótese mais provável seja: eu tenho um pai idoso, me deixa primeiro ficar em casa cuidando dele, esperando ele acabar de viver, ou seja, ele passar dessa para outra vida, e depois eu te sigo. O enterrar seria se prender aos laços familiares nesse sentido, e aí a resposta de Jesus para Pastorino parece mais lógica, né? Deixa os mortos, o cuidado de enterrar os seus mortos, né? Ou seja, um enterrar simbolicamente e um morto simbolicamente aí, né? Então alguns autores defendem isso, mas não tá claro. Outros defendem a ideia do sepultamento mesmo, né? Tanto uma quanto outra hipótese, a resposta de Jesus é válida, se a gente entender aqui o espírito da letra, a essência da letra, né? A essência do ensinamento, para além do texto. Então nós temos, portanto, a ideia aqui de que pode ter havido também um sepultamento no sentido convencional, do trâmite convencional do Oriente, ou seja, o enterro de um pai, que aí demoraria 2 dias, 2 dias, e depois o jovem desobrigado dessa tarefa seguiria
Jesus segundo a sua concepção. Aqui é importante a gente também fazer uma coisa. O que é que significa seguir Jesus? Não era necessariamente seguir ele fisicamente, mas segui-lo pelos ensinamentos. Então a gente tem também essa ressalva que era importante. Se Jesus falava, deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos, é porque a atitude do rapaz, penetrando intimamente a sua esfera íntima, seja do sepultamento, seja de cuidar do pai, era incompatível com segui-lo na alma, segui-lo os ensinos do Evangelho. Esse é um ponto. Aí eu vou para aquilo que Joana de Ângeles, de maneira preciosa, ela deve ter colhido do mundo espiritual, retirado dos arquivos do mundo espiritual essa passagem, né? Extraído isso para nós, porque Joana de Ângeles extrai a ideia de que, primeiro, esse jovem não tinha um vínculo de afetividade sincera e verdadeira com o genitor. Primeiro. Depois, havia um hábito no Oriente, que até hoje algumas regiões do Oriente existem, que é o hábito de prantear pelos mortos. A pessoa chora, chora, chora e depois sai uma beleza. Inclusive, existe a cultura de contratar prestadores de serviços para prantear o ente querido, para demonstrar ainda mais o sentimento para com o defunto. As carpideiras, né? Havia na época isso. Por quê? Porque se o Estado percebesse que o filho não tinha um vínculo de afeto verdadeiro com o pai, não tinha um laço verdadeiro e era um filho ingrato, a herança do pai ficava para com o Estado, ficava para com o governo. Então, Joana de Ângeles vai dizer que é provável que a preocupação do jovem não era com o pai, mas com a herança, com os bens que iria herdar. Jesus, penetrando psiquicamente a intimidade do jovem, percebeu isso e disse: deixa os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Mas o que é que quer dizer essa frase? O Espírito Emmanuel vai nos ajudar no livro Fonte Viva, num capítulo, eu não me lembro o capítulo, eu acho que o nome do título é Acorda e Ajuda. Que ele vai dizer o seguinte, interessante esse acorda e ajuda, que eu me lembrei agora, ao acaso ou intuitivamente, eu me lembrei de uma epístola de Paulo que ele fala: despertai, ó tu que dormes, porque estáis entre os mortos, alguma coisa assim, né? Ou despertai aqueles que dormem porque estão entre os mortos, né? Aí a ideia de que estão dormindo, né? Adormecidos, não no sono físico, mas no sono psicológico, no sono para as verdades espirituais. Tem muita gente que está sonâmbula. Sabe o Walking Dead? Só que é para as verdades espirituais. Vivem assim apenas para a matéria. Se você desencarnar e olhar as coisas de lá para cá, vai ver que é puro sonâmbulo. Dorme, come, faz sexo, repousa, trabalha. Vive apenas para os instintos, mas estão numa névoa, aquilo que Emmanuel chamou de neblina carnal. Neblina carnal. Então, isso é importante a gente considerar. Emmanuel, nesse capítulo Acorda e Ajuda, de Fonte Viva, vai dizer o seguinte: existe na expressão do povo hebreu duas nomenclaturas que é preciso distinguir: morto e cadáver. Cadáver é uma coisa, morto é outra. Nem sempre a expressão morto, na literatura judaica, significava falência dos órgãos e ausência de vida orgânica. Significava algo mais simbólico. Agora, cadáver, daí a designação para Lázaro, significava o morto fisicamente falando, a ausência de vida orgânica. E aí Emmanuel vai dissecar isso daí, vai desenvolver isso, dizendo que os cadáveres são carne sem alma. E os mortos são carne com alma sem vida. O que é que eu quero dizer com isso? É que os mortos aqui são mortos para a vida verdadeira. Mortos para a verdade. Mortos para o bem. Mortos para aquilo que nos aguarda no mundo espiritual. E aí, Emmanuel termina o capítulo com a frase fantástica que ele vai dizer a seguinte: se encontrares algum cadáver pelo caminho,
Cruzes. Cruzes sou eu. Dele a bênção da sepultura. Na relação das tuas obras de caridade. Mas, tratando-se da jornada espiritual, deixa sempre os mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Veja que a expressão cuidado já designa alguma coisa, né? O que é que eu estou tendo cuidado? Eu estou tendo cuidado para com o quê? Com a matéria transitória apenas ou com os valores que me exornam o espírito imortal? Eu tenho cuidado apenas para com o corpo ou eu tenho cuidado também para com a minha alma? Eu cuido da matéria ou cuido da alma, que é mais importante do que a matéria? Eu sei cuidar e dar o cuidado de ambos, porque na dividida a alma tem mais importância. Porque o carro é importante, mas o motorista é mais. O carro é importante porque leva o motorista ao destino. Sem ele o motorista não vai. Ou vai de uma maneira mais precária. Mas o motorista é importante sem o carro. Por quê? Porque sem motorista o carro não anda. Essa é a ideia. Então, essa colocação de Jesus é para dizer, deixa os mortos enterrar os seus mortos, deixa aqueles que estão mortos para a vida cuidar dos interesses dele. Mas você, que já veio a mim e está interessado em seguir, desperta para a vida verdadeira. Faz suas obrigações materiais, mas não se detenha nelas. A gente leu uma mensagem ontem mediúnica, né, Júlio? Uma mensagem de Emmanuel, que Emmanuel diz um negócio que quase me mata. Ele diz assim, que a abnegação espiritual verdadeira começa quando o dever acaba. Ou seja, quando você cumpre todos os deveres, é aí que começa a abnegação. E eu pensei que estava fazendo alguma coisa, né? Ou seja, a abnegação vai além. Porque você cumpre todos os deveres, mas você tem remuneração, você tem compensação, você tem reciprocidade, você é compensado no mundo, na sua profissão, na sua atividade no mundo, as suas obrigações. Tudo isso muito bom, porque quando você faz isso, você também está se aprimorando, mas está se aprimorando no nível humano. As grandes almas não ficam aí. As grandes almas cumprem com seus deveres, mas vão além. Daí a gente costuma dizer que até a sua atividade profissional, da forma como você faz, ou a depender da forma como você faz, você pode ir além. Porque não está no seu contra-cheque a forma gentil e caridosa de você tratar o outro. Você pode ser enfermeiro, você pode fazer sua obrigação de uma maneira profissional. Mas a gentileza não está no contra-cheque. A amabilidade é crédito espiritual que o salário não paga. Vai além daquilo que está estabelecido no mundo. Porque as coisas materiais são mortas. Esse é o sentido da mensagem. As coisas do mundo são muito interessantes, mas são todas mortas. Que adianta eu ter uma Lamborghini El Diablo, que é a versão que eu mais gosto, se ocorrer uma explosão nuclear e ficar só eu no mundo? Para que serve? Um carro fantástico. Até porque quando eu tenho um carro fantástico, eu quero mostrar para os outros, para matar os outros de inveja. O desejo é esse, o interesse é esse. O que adianta? O que adianta eu ser um milionário, né? Ter recursos maravilhosos se eu vivo sozinho? Para quê? Então aquele conto, né, daquele deus grego, não estou lembrado agora o nome dele, que foi amaldiçoado, né? Tudo que ele tocava virava ouro, né? Tocou na filha, a filha virou uma estátua de ouro. Midas, rei Midas, que é um conto mitológico, né? Ia beber água, a água virava ouro. Então, porque a gente tem isso, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que comprou um carro que é a menina dos olhos dele, e ele tem tanto cuidado que ele manda a esposa e os filhos pegar Uber, porque não pode sujar o carro. Tal é a obsessão. Dia de domingo ele acorda de manhã e fica olhando para ver se tem algum risco. Em Salvador, ninguém passa incólume.
Então é isso. Tem uma outra amiga que conseguiu uma joia rara. Ela disse: Flávia, essa joia aqui, ela me mostrou, essa joia aqui tem um valor maior do que um imóvel bom. Aí ela disse: menina, que maravilha. E você usa? Eu disse: não, de vez em quando eu tiro do cofre, olho e boto de cofre de volta. Aí eu me lembrei de algumas personagens famosas. Outro dia passou um na mídia, né, que comprou esses colecionadores, né, que comprou uma pintura rara, né, e ele comprou a pintura de um grande gênio desse aí, milhões. E aí ele guardou no cofre, contratou especialistas para fazer uma cópia, e a cópia ele colocou, né? O outro fica no cofre, porque com receio de roubar. De vez em quando, uma vez na semana, ele tira do cofre, olha e bota de novo. Olha que maravilha. Nada contra ser colecionador, acho que tem, né, cultura para isso, tem toda uma tradição de apreciação, a pessoa tem muito dinheiro, né, investe nisso, nada contra. Mas o problema é que essas coisas podem nos aprisionar. Então eu não sou dono das coisas, as coisas que pertencem, que são donas de mim. Eu sou escravo da posse. E aí, qual é o problema disso? É que eu não me sinto livre. Quando eu sou escravo das coisas, eu não tenho liberdade. Por isso essa ideia de Jesus com os discípulos. Por quê? Porque os discípulos teriam que percorrer. Já pensou os discípulos percorrendo o mundo pregando o evangelho, preocupado com despesa, preocupado com coisas que tinham que carregar para lá e para cá, né? Com manutenção, né? Francisco de Assis disse isso, né, para Frei Elias em determinado momento, né? Quando Frei Elias começou a se preocupar com uma certa organização material. Ele disse: não, irmão, porque se eu tiver que ter uma instituição, eu vou ter que ter manutenção, eu vou ter que ter despesa. Aí eu vou ter que ter cuidado. Aí para alguém não depredar o patrimônio, eu vou ter que ter segurança. E para ter segurança, eu vou ter violência. Não, a ordem dos franciscanos não tem esse propósito. Então era a lógica, né, do santo de Assis, né? Porque o propósito da missão dele tinha... Claro que eu não estou aqui negando a importância da segurança pública, né, como forma de organizar a sociedade, não é isso, né? Mas eu estou dizendo eu ficar aprisionado por essas coisas. Aprisionado. Porque a gente comentou ontem em sessão mediúnica que até na caridade a gente às vezes valoriza mais o aspecto exterior, o aspecto material. Eu não nego que o recurso pode fazer muito bem às pessoas, mas nunca se esquecer que caridade, no sentido espírita da palavra, é uma ação que fomenta o progresso e que ilumina aquele que doa. Os maiores espíritos, os espíritos mais grandiosos, na sua maioria, com exceções que estão aí na história, mas a sua maioria foram anônimos. Não fizeram uma tarefa assim de relevância, que mudaram assim, né, a condição social. Eu não estou dizendo que com o recurso financeiro, político, não possa também mudar e melhorar a sociedade, não é isso. Joana de Ângeles tem uma mensagem no livro Lampadário Espírita, que ela vai dizer algo que sempre me chamou a atenção. Ela vai dizer o seguinte: ela cita alguns filantropos, como Rockefeller, Henry Ford e outros, e ela fala o seguinte, que esses foram exemplos de pessoas que foram beneficentes, que tiveram ações sociais relevantes, porque o excesso dos cofres eram direcionados para ajudar e socorrer vidas. E isso é admirável, é nobre. Só que Joana vai dizer que Damião de Vester, Vicente de Paulo e Madre Teresa de Calcutá não tinham sequer uma moeda, mas fizeram algo mais importante. No nosso olhar material, a gente pergunta: como mais importante? Como é que é mais importante? Se a gente for contabilizar materialmente, por que é mais importante? Primeiro, porque os gestos deles eram uma ação que irradiava do exemplo e das conquistas interiores, então contaminava o outro. Não era apenas um socorro material, como apagando o incêndio de agora e amanhã o incêndio volta, mas era através até do socorro material, porque Madre Teresa também teve socorro material, ação material, mas havia também uma espiritualização pessoal, que aquelas vidas foram tocadas. Aquelas vidas foram tocadas. E uma vez que a gente toca uma outra vida, aquela vida nunca mais é a mesma.
Essa é a questão. Por isso que os espíritos falam que a caridade moral é mais importante do que a caridade material. Por quê? Por causa disso. Primeiro, que a caridade é uma ação que ilumina aquele que se esforça por possuir. Então é mais fácil dar o pão do que dar o perdão. O perdão é mais difícil. É grátis do ponto de vista material, mas é mais difícil. É mais fácil dar o dinheiro. Por quê? Porque tem a ver com essa iluminação. E à medida que a alma se ilumina, ela irradia e maior é o raio de ação da sua caridade. Na própria convivência com os seus. Então por isso que esses eram exemplos maiores. E quando eu falo desses, são conhecidos. A gente sabe, a gente conhece aqui espíritos que passaram e que não foram reconhecidos pela história e foram exemplos grandiosos, porque tocaram aquelas vidas. E aquelas vidas mais tarde seriam outros exemplos. Então, esse é um mecanismo importante, esse é um recurso importante que a gente tem que considerar aqui. Porque senão a gente fica, mesmo na caridade e na religião, a gente fica preso às coisas. Eu preciso de coisas materiais, eu preciso de recurso para fazer o bem. Não. Não necessariamente. O que eu preciso é viajar para dentro. É me melhorar como pessoa. É estar me observando, me refletindo, treinando altruísmo. Porque esse treino do altruísmo no dia a dia, nos pequenos exercícios, vai me fazer ter uma força maior no momento da dificuldade. No momento. O que eu quero dizer é o seguinte: a vida verdadeira não é do espírito? Não é espiritual? Não é isso que a gente aprende com o espiritismo? Então, os mortos são aqueles que não estão vivendo a vida do espírito. Seja na carne, seja fora dela. Porque há seres que estão na carne, vivendo apenas a vida da carne, estão mortos. Viajam para o mundo espiritual e continuam vivendo a vida da carne, porque presos mentalmente à matéria, estão mortos. Mortos no mundo encarnado, desencarnados e mortos. E há aqueles que, bem-aventurados aqueles, ou melhor, há aqueles que, ao viajarem para o mundo espiritual, se desvencilharem da roupa carnal, detectam a vida espiritual, superam os equívocos e conseguem viver a vida do espírito. Então estão na vida espiritual, vivendo a vida do espírito. Mas bem-aventurados aqueles que, já na carne, conseguem viver a vida do espírito. Porque esses são os aparentemente mortos na carne, que estão vivos, em sintonia com aqueles que estão vivos no mundo espiritual, mortos. Então é importante esse raciocínio. Eu citei semana passada a saga de André Luiz encontrando o próprio avô no final do livro No Mundo Maior. Veja, André Luiz demorou 8 anos no umbral, 8 anos no umbral, pelos excessos que ele cometeu. Depois foi recolhido. O pai estava no umbral. Passou um tempo, foi resgatado. No Mundo Maior, que é o que? A quinta obra, se não me falha a memória, a quinta obra da coleção, ele encontra no final da obra o avô ainda no umbral. Antigo fazendeiro do Brasil, na época do regime de escravidão, dono de escravo, mergulhando num poço de lama da região umbralina, achando que era moeda de ouro e jogando as moedas para cima. Apegado à fazenda. Olha o tanto tempo que passou e ele fixo ali. Ele fixo aquela ilusão. André Luiz se aproxima e começa a conversar. O avô estava tão transtornado que nem reconhecia o próprio neto. E aí, em determinado momento, André Luiz conversando, olha para os guias assim, diz: vocês não são gente, hein? Porque a obra toda foi vocês me convidando para trabalho. E no fundo a obra toda era para chegar aqui. Porque eles já sabiam que precisava dele, do neto, para sensibilizar o avô. E aí quando conversa vai, conversa vem, o avô diz: ah, minha família, aquele povo é tudo uns imprestáveis.
tudo aí atrás da minha riqueza, mas não vou deixar minha fazenda com ninguém não. Meus filhos não valem nada, minha mulher. O único que presta alguma coisa é meu neto André Luiz. Esse tinha afeto verdadeiro por mim, etc. E ele percebeu, né? Estava ali para ajudar o avô a despertar nas regiões do mundo espiritual, né? O vínculo de amor que os ligava. Mas naquela ilusão, Ivone Pereira, em Devassando Invisível, narra que ela saiu do corpo numa casa que ela ficou hospedada e ela viu espíritos presos em uma casa que na dimensão do mundo espiritual era um presídio, era um cárcere. E você acha que alguém prendeu eles? Não, eles estavam presos pela consciência. Não tinha carcereiro nenhum, mas eles se achavam presos. E aí na hora do refeitório, tinha um refeitóriozinho, e aí chegava uma mulher, daquele bem estilo assim, baiano de acarajé, com um torso bonito, etc. Ivone, desdobrada, viu essa mulher, ficou encantada, se aproximou e percebeu que era uma entidade amiga, que estava disfarçada ali, levando pratos para cada um, botava pratos assim, pá. E aí o povo começava a se alimentar, que era fluidos, como se operasse neles, tivesse neles o efeito do passe. Fluidoterápicos, né, revigorantes, para ir diluindo aquelas impressões ligadas ao corpo. Só que a consciência de culpa deles era tão grande, os crimes hediondos, homicídio, suicídio, né, coisas, né, de assassinos seriais, né, que passaram pela terra escondendo os crimes que cometeram da justiça humana, mas a consciência não conseguiu esquecer. E aí, em determinado momento, Ivone Pereira via eles tendo surtos. Eles olhavam para o prato onde estava a comida e viam reflexos daquilo que fizeram. Então tinha um, por exemplo, me perdoem a linguagem um pouco forte, mas tinha um, por exemplo, que havia esquartejado um homem. E aí viu os pedaços do corpo do homem no próprio prato. Aí tinha um surto, jogava o prato para cima, saía louco. E Ivone olhando aquilo tudo. E aí aquela senhora, isso ainda não foi dessa vez, estava tentando despertá-los para levá-los através de uma sutileza psicológica, né? Porque a consciência de culpa deles era tão grande que eles não se permitiam sair dali. E plasmaram uma estrutura de cárcere, de uma penitenciária. Não tinha carcereiro, não tinha nada, era consciência. Então vejamos que existe isso. Então, mortos para a vida, deixai os mortos, o cuidado de enterrar os mortos. Essa é a ideia. Aquele que vive para a matéria, exclusivamente da matéria, tem dificuldade de se libertar. O que não significa dizer que a gente vai tomar uma postura agora alienada. Não, eu não quero mais nada material. Vai viver nu. Porque nem roupa vai vestir. Não é isso. Não chegamos ao absurdo. Viver na matéria, mas não viver para a matéria. Porque, por exemplo, entre Jesus e João Batista era muito mais asceta. Comia gafanhoto, vivia no deserto, era austero nas disciplinas de meditação. Já contei aqui que tem uma passagem do Evangelho de Lucas que os discípulos de João Batista e de Jesus começavam a brigar para ver quem era mais importante, maior no reino dos céus. Porque os discípulos de João Batista achavam que Jesus não era assim um profeta, né? Não era tão assim grandioso como João Batista. E aí certa vez o próprio Jesus respondeu, né? O próprio Jesus respondeu que o Filho do Homem não é considerado profeta porque participa das alegrias com os seus e é chamado de comilão e beberrão, porque via ele nas festividades, né? Nas bodas, etc. Quer dizer, ele queria demonstrar que a espiritualidade também não está numa postura alienada. Eu agora fugir, negar o mundo. Não, é eu saber lidar com as coisas do mundo. Porque se o elemento material não fosse importante, a gente não mergulharia na matéria. O elemento material é importante para a gente saber se desprender dele. Lembra da metáfora que eu falei com o filho? A gente tem um filho pequeno,
a vida se encarrega, todo amparado com a gente tem que ter proteção, etc. Aí com o tempo a gente se apega e depois tem que desapegar. Olha que negócio. A gente se apega ao filho para depois ter que largar, ter que liberar. Por quê? Porque você precisa experimentar. E você vai ter nobreza moral quando você experimenta e consegue passar no teste. Porque é fácil você ser moralmente elevado assistindo Netflix. O problema é ser elevado no trânsito. Ser espiritualizado no trânsito. Então, é essa ideia aqui, que é a ideia da relação com a matéria, mas não é a relação do capítulo 16, do apego dos dons terrenos, mas a ideia da liberdade que eu consigo ter interior com relação ao mundo material. Eu acho que o maior desafio da gente, da humanidade mesmo, é se entender como espírito mortal. E é nessa dificuldade do apego também à matéria, não só aos bens, mas do apego sentimental, né? Eu acho que quando a gente está em mediúnica, a oportunidade que a gente vê é que o espírito se apega muito, não tanto à matéria, mas aos afetos. O maior sofrimento que a gente percebe é isso, é o sentimento. E não se entender como espírito mortal, saber da possibilidade de um reencontro, essa falta de educação espiritual na nossa sociedade humana faz com que a gente sofra e muito, né, quando está do outro lado, na vida real. Eu acho que isso é um grande desafio para o ser humano atual. Exato, exato. Porque essa educação espiritual, Carmen, até as próprias instituições religiosas, em alguns momentos, ao longo da história, falharam, né? Em alguns momentos se limitaram, né? Porque a educação espiritual tem a ver com sentimentos em relação às questões espirituais. Normalmente, a história das religiões, eu não estou negando a importância de uma instituição, porque a instituição é o lado o quê? Social, coletivo, objetivo. É o lado que a gente tem de organizar. As ações sociais só são possíveis por conta de instituições, de grupos, de a gente objetivar, de a gente materializar as ações religiosas. Mas não é o mais importante. O importante é aquilo que a gente constrói por dentro. É a dimensão interior da espiritualidade, da religiosidade. A religião é esse ato formal, social. É importante ter um certo formalismo. Porque imagine, se a gente não tiver um mínimo de regra, a gente vai fazer a prece a qualquer horário, acaba em qualquer horário aqui a reunião. O mínimo de rito, nesse sentido da palavra mais abrangente, é importante. Agora, isso daí é a moldura do quadro. O quadro é mais profundo. Então, eu acho que às vezes a gente esqueceu para ficar apenas nos rituais, esqueceu da educação espiritual, que tem a ver com o quê? Com sentimentos. Mais até do que intelecto, do que raciocínio, é educar os sentimentos para com a vida espiritual. O hábito da prece, o desenvolvimento da fé, né? O vínculo com as coisas espirituais, o hábito da reflexão, da concentração. Porque prece, fé, são exercícios também. Se desenvolve, né? Com o tempo. Prece é alimento, é alimentação. E a gente pode desenvolver isso com o tempo, com exercício, meditação, recolhimento, vida interior. Isso se exercita. Eu achei interessante essa passagem porque esse trecho que você falou da leitura de Joana está em Jesus e Atualidade, no capítulo Jesus e Decisão. E aí eu achei interessante porque é justamente essa dúvida que esse mancebo que se acerca de Jesus tem. A grande tarefa de Jesus era tocar as criaturas para o despertar. E o despertar ele já tinha. Acontece que ele estava em dúvida, seguir Jesus ou voltar para trás. Então, quando Jesus diz, ide anunciar o reino dos céus, eu acho que é chamando ele para essa tomada de decisão. Ó, você já sabe qual o caminho certo a seguir, e aí você vai fazer o quê? Né? Porque o anunciar o reino dos céus significa, eu já tive essa visão, eu já sei qual é o caminho certo a seguir, mas estou querendo voltar para trás para a minha velha vida que eu deveria abandonar. Perfeito, boa análise. Essa ideia de que eu despertei e quero ainda regredir, né? O anunciar também tem esse sentido simbólico, né? O anunciar não no sentido apenas de falar verbalmente, mas eu despertei, agora eu preciso anunciar. Anunciar como? Com a minha conduta. Emmanuel tem uma frase no prefácio de um dos livros de Neio Lúcio, se não me engano, Alvorada Nova, Alvorada Cristã, aliás, que ele vai dizer os 4 evangelhos
são aqueles que você consulta, mas você é o quinto. Você é o quinto evangelho. Ou seja, você é uma mensagem que irradia. Essa mensagem que anuncia a partir daquilo que você faz. Joana tem uma mensagem que ela vai dizer: sempre tem alguém te observando. Sempre. Encarnado e desencarnado, sempre tem alguém observando. Desencarnado, quem participa de mediúnica sabe, né? Os amigos da mediúnica sabem aqui. Quantas vezes espíritos chegam lá e dizem: eu estava lá na sua palestra, estava de olho no que você estava falando. Não apenas comigo, mas com outros irmãos, né? Então, sempre tem alguém nos observando. E sempre tem alguém assimilando os nossos exemplos, para o bem ou para o mal, né? Vendo, observando e sendo influenciado pelos nossos exemplos. Fábio, quando você fala assim sobre o aprisionamento, eu me lembrei assim, de 3 exemplos. Por exemplo, quando Jesus fala sobre o sábado, né? E ele dá um depoimento justamente de se liberar, né? Que o sábado, que o homem não foi feito para o sábado foi feito para o homem. E outros 2 exemplos também. Quando eu fui a primeira vez no litoral de Pernambuco, eu fui ao Forte de Orange e lá tinha um homem chamado Amaro, e esse homem cometeu um crime, saiu da prisão, mas ele usava, sabe aquela bola de ferro? Ele se prendeu com aquela bola de ferro. E ele tinha um comércio ali, de souvenirs dentro do forte, que ele andava com o cabelo enorme, a barba enorme, de short e com uma bola pendurada no pé. Ele acreditava, eu conversei com ele acreditava que ainda não estava livre daquela coisa. Um outro também, um conto de Aníbal Machado, chamado O Ascensorista. O cara matou uma pessoa numa praia, na terra dele, no Nordeste, e vivia no Rio, escolheu a profissão de ser ascensorista. Ele construiu uma prisão para ele. Ele ia trabalhar o dia todo dentro do elevador, voltava para casa e assim, porque também ele se sentia chamado. Perfeito. Veja que o estudo vai enriquecendo com isso, né? As colaborações, até as perguntas que são feitas, ou então os acréscimos que são feitos, acaba abrindo espaço para desdobramentos, né? Para conexões com outros raciocínios. Esse exemplo do sábado, por exemplo, é um exemplo muito interessante, né? Porque eu estava citando aqui justamente isso, né? A regra da sentar, a regra de fazer uma prece inicial, fazer a prece final. O rito é importante desde que não nos aprisione. Porque o rito foi feito para o homem foi feito para o rito, né? Desde que o rito nos ajude a nos organizar, muito bem. Agora, desde que esteja tolhendo a gente, escravizando a gente, né, limitando a gente, está alguma coisa errada. Eu vou além. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, isso é reflexão minha. Tem uma parte do Livro dos Espíritos, capítulo Lei Divino Natural. Primeiro capítulo da terceira parte do Livro dos Espíritos, quando Kardec começa a fazer aquelas perguntas sobre como é que é a lei divina, né? A princípio ele pergunta da lei da natureza, depois ele pergunta sobre lei da natureza e lei divina ser uma mesma coisa, né? Os espíritos vão dando a informação. E tem uma pergunta que os espíritos dizem assim: a lei divina é a lei de Deus, imutável, única para a felicidade dos povos. E o homem só é infeliz quando dela se afasta. E aí os espíritos colocam o seguinte: que foi feita para a felicidade do homem. Então, não foi o homem que foi feito para a lei. A própria lei divina foi feita para o homem. A lei de Deus foi feita para o homem. E não o homem foi feito para a lei divina. Ou seja, o espírito humano é mais importante do que a lei. Olha que coisa interessante, que raciocínio interessante. Claro que as leis são inexoráveis porque organizam e impulsionam o progresso do espírito. Mas o maior investimento da divindade é o espírito humano. Ou seres, ou elemento espiritual, como queira, né? Então isso é interessante. A lei divina foi feita para o homem foi feito para a lei divina? Essa é uma questão, né, atualizando em linguagem espírita, né? Que coisa interessante, né? E de fato, essa lei da consciência tem sutileza. Eu citei semana passada, só para fazer agregar, né, a contribuição rica que Nelma trouxe,
Memórias do Padre Germano tem um caso muito parecido com o que ela citou, né? Logo no início da obra, o Padre Germano narra nas suas memórias, né, que um homem comete um crime na cidade, mata uma outra pessoa, na verdade. Houve um homicídio e não se sabe quem era. Passa o tempo e um homem se entrega à justiça. Se entrega, é preso. Passa um bocado de tempo até que alguém vai até o Padre Germano. O Padre Germano tinha horror à confissão, porque ele dizia que ele ficava com aquelas histórias na cabeça dele e a pessoa ia embora. Ele dizia, meu Deus, é necessário acabar com esse negócio de confessionário, porque a gente fica carregando um monte de coisa na cabeça. E esse homem chegou para ele, sentou, pediu confissão e disse, aquele crime foi eu que cometi. Sou eu o criminoso responsável. Ele disse, meu filho, mas por que você tá? Porque minha consciência não aguenta mais, eu tenho que falar com alguém. E depois desapareceu. Padre Germano ficou tão intrigado que foi na prisão conversar com outro homem, porque ele havia se assumido como responsável. E aí começou a conversar, conversa, até que chegou ao ponto, meu filho, eu sei que não foi você. Eu detectei o responsável pelo crime. E aí o homem ficou surpreso, e aí começou a desabafar. Meu filho, por que você fez isso? Ele disse, eu vou lhe confessar, padre. Eu não matei esse homem. Mas há anos eu matei um outro homem. E a minha consciência de culpa era tão grande que quando houve a oportunidade, eu queria, na verdade, assumir a responsabilidade para pagar, né? Para responder pelo crime aqui na terra mesmo. Olha que coisa! Porque a gente não sabe o que é isso em termos de consciência, né? Ou pelo menos nesse nível, né? Nesse gravame. Né? Então a consciência tem mecanismos que nos escapam nesse sentido, né?